mas a maneira como eles encaram esse princípio é um pouco diferente da maneira como nós, reformados, encaramos esse princípio. O princípio gramático histórico é tomar a palavra de Deus como uma literatura que foi escrita dentro de um contexto histórico e que possui uma ordem de palavras, não é? Daí gramático. Você precisa ler o texto como o texto foi construído. Isso é algo bastante óbvio e necessário na maneira que nós lemos a palavra de Deus. Você se recorda que havia um contexto, uma igreja ou uma nação, etc., para as quais ou qual as cartas foram escritas, etc., pessoas vivendo em uma determinada época, falando uma determinada língua. Assim, é necessário observar isso. E a gramática, a maneira como as palavras são colocadas para que isso produza sentido. Agora, nós não permanecemos ali. Nós entendemos que a palavra de Deus é um livro inspirado por Deus, e ela possui um propósito divino, e ela é mais do que qualquer outro livro. Então, o dispensacionalista, ele diz, você toma ali o livro, a palavra de Deus, de uma maneira literal, de Gênesis a Apocalipse. O que está escrito ali vai acontecer. Então, se no livro de Apocalipse me é dito que 2 pessoas morrerão, 2 testemunhas, morrerão em Jerusalém, serão deixadas na praça ali para apodrecer, e depois elas ressuscitarão e todo mundo vai ficar pasmado, então isso vai acontecer de fato, literalmente. Essa é a maneira do dispensacionalismo de ler a palavra de Deus. Agora, nós cremos que isso é um grande equívoco. E nós usamos algo diferente para ler ou encarar a palavra de Deus como texto. Nós nos apegamos a um princípio que foi redescoberto, assim por dizer, pela Reforma Protestante. E eles nomearam isso como o princípio dos sensus literaris, um termo latino, no sentido do texto, da literatura que eu tenho em minhas mãos. Assim, a palavra de Deus, como um conjunto de textos, da Bíblia, não é? Biblioteca, possui vários livros. E cada um desses livros tem uma maneira de se expressar. Você possui livros aqui na Bíblia, livros na Bíblia que são poéticos, há outros livros que são proféticos, há outros livros que são narrativas. Então, cada literatura tem o seu senso, daí sensos literários. E você lê essa literatura de acordo com o seu senso. Assim, você não deve ler o livro de Atos, que é uma narrativa histórica, como se fosse um livro profético. E você não deve ler um livro profético como os profetas maiores e menores, ou livros simbólicos como Apocalipse, como se fosse uma narrativa histórica, uma coisa acontecendo após a outra. Cada literatura tem a sua maneira certa de se expressar, e assim nós usamos as regras de interpretação para cada tipo de literatura. Há um tipo de interpretação para profecias e uma maneira de ler uma narrativa, uma coisa acontecendo após a outra. Mas o dispensacionalismo aplica essa mesma regra para toda a Bíblia. O que você lê ali é uma coisa acontecendo após a outra, e é literal. Isso vai acontecer um dia, a lua talvez vai virar sangue, o sol vai se escurecer, e coisas como essa vão acontecer. Então esse é um grande erro. Mas deixa-me tocar um pouquinho mais nisso aqui. Onde é que saiu esses censos literários? Por que os reformadores, que reformaram em parte a igreja, e tiraram a poeira ali do catolicismo romano, e trouxeram a palavra de Deus de volta para a sua preeminência, lidaram com esses censos literários? Bem, é muito simples. Durante muitos séculos, sob o domínio papal, o catolicismo romano dominava a Europa, e assim as traduções dos textos, não é, do original para as línguas diversas, na verdade não era permitido, mas por latim. E tudo que se considerava como igreja oficial era o catolicismo romano. Obviamente a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca desapareceu desde o início. Ela está por aí, em catacumbas, perseguidas, se reunindo nos campos, em pequenas vilas, e recebem apelidos. É conduzida por aquele pastor lá, Menon, daí Menonita, ou por aquele Calvino lá, então o movimento calvinista, o Zwinglio, então apelidos vários que são dados. Eles rebatizam pessoas, daí anabatistas, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está em toda parte. Mas a igreja oficial, permitida pelo Império, era a igreja católica. E havia uma força muito grande por trás dessas coisas. E o catolicismo romano, resumindo toda essa história, tinha uma maneira diferente de interpretar a Bíblia. Era a maneira deles. Para que certos dogmas pudessem ser produzidos e justificados, era necessária uma maneira de se interpretar a Bíblia bem particular. Por exemplo, você sabe muito bem que ensinos como o purgatório, a ascensão de Maria, o nascimento de Maria sem pecado, Maria como mediadora, e tantas indulgências e tantos outros ensinos que você não encontra na palavra de Deus, precisa ter alguma base bíblica, não é, para se justificar. Então é pela maneira de interpretar que eles tentavam cavar aqui e tirar textos daí. Nós usamos o termo exegeses, que é do grego tirar para fora o ensino. Mas o catolicismo romano usava aquilo que nós chamamos de exegese, impor sobre o texto ideia e dizer que o texto está falando isso e aquilo. Assim,
na maneira de ler a palavra de Deus, os termos, as palavras, os conceitos, o catolicismo romano dizia o seguinte, esse é o nosso ponto. Cada palavra na Bíblia tem pelo menos 5, 6, 10 significados. Então, se você encontra aqui na Bíblia o termo, por exemplo, Jerusalém, então Jerusalém pode significar literalmente uma cidade lá na Palestina, Jerusalém significa a igreja romana, Jerusalém significa santidade, Jerusalém significa poder, e cabe à igreja romana, católica, o poder de interpretar essas coisas. Se você deixar a Bíblia na mão de qualquer pessoa aí, daqui a pouco ele vai arrancar o olho, arrancar a mão, porque acha que vai entrar no céu fazendo essas coisas. Esse é o argumento deles, não é? Mas era baseado nessa ideia. Cada palavra tem uma camada, várias camadas de significado, e somente os intérpretes da Igreja Católica tinham o poder de interpretar. Daí a Bíblia não era traduzida para as línguas, para que as pessoas não lessem, ficava apenas no latim, nos originais, somente para a cúria romana ler e supostamente interpretar. Então cada palavra, segundo eles, tinha uma camada, várias camadas de significado. E aí vem a Reforma Protestante e diz, não, de maneira nenhuma, eles cortam através disso. Eles dizem que cada literatura tem um significado. E você não pode aplicar muitos significados a uma palavra. Você tem que tomar o significado que o contexto te dá. Então, se o contexto está dizendo que Jerusalém aqui, aquela cidade lá, está falando sobre isso. Mas se o contexto está dizendo que essa Jerusalém é um símbolo da Jerusalém Celeste, então é isso que está dizendo. Você não pode aleatoriamente aplicar significados da sua imaginação a textos da palavra de Deus. Daí os reformadores teriam usado esses sensos literários. Narrativa, profecia, etc. E essa é a maneira que nós lemos a Bíblia. E nós interpretamos a Bíblia como? A Bíblia se auto-interpreta. A Bíblia nos dá os próprios mecanismos de interpretação. Você não precisa criar um sistema aqui no seminário ou na academia de filosofia para interpretar a Bíblia. Não. Ela se auto-interpreta, ela te dá os mecanismos. Nós usamos o termo analogia da fé, vindo da Reforma também, onde você faz uma analogia entre um texto e outro e compara aquilo que nós chamamos de fé, doutrina. Assim, Pedro nunca vai discordar de Isaías, nem Isaías discordar de Paulo, de João. Um confirma o outro, porque é o mesmo Espírito Santo inspirando esses homens. Assim não pode haver contradição, e nós comparamos a fé às doutrinas. Isso é muito importante. Mas voltando ao dispensacionalismo, eles rejeitam tudo isso aí. Eles dizem, você toma a Bíblia de maneira bem literal, e é uma coisa após a outra. Obviamente eu estou reduzindo aqui a explicação deles, porque há muitas versões do dispensacionalismo. E essa é uma característica muito forte do movimento, a interpretação literalista do texto. Bem, um outro elemento importante ou central no ensino do dispensacionalismo, e essa é a chave para a interpretação, o entendimento do dispensacionalismo. Gostaria que você marcasse isso, eu tenho estressado esse ponto. O dispensacionalismo não é sobretudo o final dos tempos, não é somente escatologia. O ponto central, o nervo ali do ensino deles é a diferenciação que eles fazem entre a igreja por um lado e a nação de Israel por outro. Na concepção dos dispensacionalistas, Deus tem um plano para Israel e um plano B para a igreja. A igreja é apenas um parêntese no lidar de Deus com Israel. Esse é o elemento central no ensino dispensacionalista, a diferença que eles fazem entre Israel e igreja. Ontem nós vimos um pouco a respeito disso, que realmente Deus faz uma diferenciação entre Israel e a igreja. Se você toma Israel como uma nação incrédula, grupo étnico nacional na Palestina, e a igreja apenas como salvos, então claro que Deus tem um plano para um e um plano para outro. O plano para Israel é que Israel seria apenas o berço para a vinda do Salvador para o mundo inteiro, tanto judeus quanto não judeus. Agora, se você toma Israel como o povo de Deus, naquela nação, então nós não podemos dizer que Deus tem um plano separado, porque Deus não tem dois povos, Cristo não tem duas esposas, não há duas igrejas. Nós consideramos em detalhe esse ensino ontem à noite, e esse é um ponto muito importante para nós marcarmos aqui nossa compreensão sobre o dispensacionalismo. Uma outra afirmação deles é que a igreja ela não cumpre nenhuma das promessas que Deus deu a Israel. O Antigo Testamento, em linhas gerais, é apenas para os judeus. Não há no Antigo Testamento, eles dizem, nenhuma predição sobre a igreja lá no futuro. A igreja para eles é um mistério. É por isso que você vai em muitas igrejas, raramente você lê um texto do Antigo Testamento, porque isso aqui é para os judeus apenas. Mas nós cremos que toda a Escritura é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. E se é inspirada, ela foi dada à igreja. Assim nós vemos Cristo no Antigo Testamento, nós temos o Evangelho no Antigo Testamento. É por isso que vocês ouvem o pastor, às vezes, muitas vezes, pregar o Evangelho do Antigo Testamento. Os Salmos, de Gênesis, de Éster, porque Cristo está ali, e ali há conversão, e ali há pecado, e ali há redenção, e ali há figuras de Cristo. Obviamente você tem um elemento mais simbólico, se eu posso assim por dizer. Nós temos o Antigo Testamento como certas sombras, e o Novo Testamento como corpo.
E assim nós cremos que o Novo Testamento, ele lança luz sobre o Antigo Testamento. Mas o dispensacionalismo rejeita tudo isso aí. Ele diz, não, essa parte da Escritura é para aquela nação, as promessas são para ela, não há nada de igreja aqui. A igreja não cumpre nenhuma dessas profecias. Então, uma separação muito grande. E esse é um elemento importante na concepção deles. Uma outra questão muito importante é sobre o final dos tempos agora. Para o dispensacionalista, e lembre-se que isso foi inventado, criado, imaginado em 1830 por Darby, lá na Irlanda, no Grã-Bretanha. Para o dispensacionalista, Cristo retornará 2 vezes. Uma vez invisível, só para a igreja, lembre-se, para fechar o parêntese da igreja, levar embora a igreja para que Deus continue a trabalhar com o plano A, que é o plano com Israel, que é o seu povo. Então, se eu tenho que tirar a igreja de cena, eu preciso, obviamente, criar alguma maneira. E a maneira inventada foi que Cristo volta invisível. Mas nós já vimos por muitas vezes que o retorno do Senhor Jesus Cristo será visível, todo olho verá, uma vez por toda, com alarido, todo mundo ouvirá. Então, você precisa criar alguma maneira para tirar a igreja de cena, já que a igreja é apenas um parêntese no lidar de Deus com o povo de Israel. E aí Darby criou essa ideia do retorno invisível de Cristo. Nunca na cristandade se tinha ouvido tal coisa até 1830 e pouco. Então vem daí esse ponto central, que é bastante popular na doutrina dispensacionalista. Eles creem no milênio literal, que um dia haverá 1000 anos de reino de Cristo nessa terra. Lembra-se do princípio da interpretação literal? Então eles estão aplicando aqui. O milênio vai ser um período de 1000 anos, aqui neste mundo, onde Cristo voltará pela terceira vez. Ele já voltou invisível, e agora ele volta visível só para os judeus, e ele vai reinar de Jerusalém, dominando toda a terra, e ao final desses 1000 anos, essas pessoas vão se revoltar pela influência de Satanás, que será solto, e a grande guerra num local, num vale chamado Armagedon, e Cristo vai derrotar esses exércitos de Satanás. Mas nós ouvimos o grande número de contradições nisso, não é? Primeiro que a palavra de Jesus não dá suporte algum para 2 retornos. Nós lemos que o retorno de Cristo, a destruição do anticristo, será pela simples presença do Senhor Jesus Cristo, pelo esplendor da sua glória. Não vai haver briga e combate mano a mano, em guerra entre Satanás e Cristo. Então nós vemos que não há base para uma doutrina como essa, mas esse é um ponto central do dispensacionalismo. Eles não aceitam a analogia da fé, eles não aceitam que o Novo Testamento é a revelação final, é o corpo dessa sombra que vem se formando ali da revelação gradativa na palavra de Deus. E também você se recorda que o dispensacionalismo é um ensino recente, e isso é um argumento muito forte que eles tentam o tempo todo desviar e desconversar. É uma doutrina, um ensino que está por aí há 150 anos, mais ou menos. Não possui raízes profundas na história do cristianismo. E você sabe que toda verdade doutrinária tem que ser muito antiga. Por quê? Porque Deus não poderia ter deixado a sua igreja no escuro por 19 séculos e apenas revelada lá no finalzinho para certas pessoas. Deus não poderia ter deixado toda a sua igreja no escuro a respeito de tantas coisas e só revelada no final. Então nós entendemos que uma verdade, para ser realmente bíblica, ela precisa ser bastante antiga, quando a Bíblia foi completa no 1º século. É claro, se você me disser, pastor, nem tudo que é verdadeiro é antigo, há novas descobertas, sim, em termos de ciência e compreensão da natureza e do mundo, sim, mas em termos de revelação de Deus, deve ser antiga por necessidade, porque Deus já entregou a verdade a essa raça humana decaída, a igreja, na verdade, uma vez por todas. O pacote completo foi entregue. Então todas as verdades já estão aqui na palavra de Deus. Assim, se você lê algum comentário, alguma pessoa que vem por aí dizendo uma nova verdade que descobriu, uma nova interpretação recente, desconfie. Porque Deus já entregou a sua verdade há muitos séculos, Ele não deixaria a sua igreja por 19 séculos no escuro a respeito do final, a respeito do significado da igreja, a respeito de dons, a respeito de batismo, a respeito de tantas coisas. Ele já entregou para todas as igrejas, para que ela conhecesse a verdade e construísse as suas igrejas ao longo dos séculos até o final. Então esse é um argumento muito importante e muito sério. Então desconfie de comentários que têm uma interpretação completamente original, que nenhum intérprete da palavra de Deus ou pastor jamais viu essa ideia. Fuja de coisas como essa. A verdade foi entregue uma vez por todas, e ela deve ser clara, e ela deve ser simples. Muitas vezes há elementos complexos, mas não complicados na palavra de Deus. Meus queridos, isso é muito importante também. Nós lemos sobre o período da igreja, que é um mistério para o dispensacionalista. Ninguém previu a vinda da igreja. A igreja surge apenas em Pentecoste. A igreja surge apenas com Cristo Jesus. E assim os crentes, aqueles que pertencem à igreja, segundo o dispensacionalismo, são somente aquelas pessoas que entram nela desde o Pentecoste até o retorno de Cristo. Nenhum judeu do passado pertence à igreja, porque eles não veem nenhuma igreja no passado.
Mas nós já vimos que a salvação é por meio de Cristo somente. E que tanto pessoas depois de Cristo como antes de Cristo somente podem ser salvas por meio de Jesus Cristo. Assim, aqueles crentes do Antigo Testamento, Abraão, Davi, Daniel, Samuel, Sara, Ana, Simeão e tantos outros, foram salvos da mesma maneira que nós somos salvos. Eles foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Eles olharam para frente no Messias que viria, eles conheceram, eles creram, eles entenderam o seu sacrifício pelos símbolos do sacrifício no templo, e eles se arrependeram de seus pecados, depositaram a sua fé no Salvador e foram salvos. E nós olhamos para trás, no Messias que já veio, e cumpriu toda a justiça de Deus, e somos salvos pela fé também no mesmo Cristo. Nós nos encontramos em Cristo, assim todo o povo de Deus está junto em Cristo, e assim só há uma igreja, que vem desde o Antigo Testamento até o presente e o final dos tempos. Então nós temos uma igreja desde sempre, porque o lidar de Deus não é com a nação apenas de Israel, com o berço, é com o povo de Deus, é com o reino de Deus. E o povo de Deus, salvo pela graça em Cristo Jesus pela fé, ele vem desde o início dos tempos. Não é pessoas que depositaram sua fé no Salvador. Muito bem, por fim, nessa nossa introdução, eles dizem que o Antigo Testamento, ou melhor, ninguém do Antigo Testamento está incluso na igreja, e que a igreja é uma coisa e que Israel é outra coisa. Então marque este ponto central. Bem, queridos, essa é a nossa recapitulação, e nessa manhã nós queremos lidar com aquela afirmação do dispensacionalismo sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando nós usamos o termo reino de Deus, o que nós nos referimos? E de que maneira eles encaram o termo reino de Deus? Bem, segundo o dispensacionalismo, o reino de Deus é um reino presente, físico, palpável, neste mundo, localizado num país, em um determinado local geográfico, em uma cidade chamada Jerusalém, onde haverá um trono, um rei físico com carne e osso, súditos, exércitos e domínio. Essa é a ideia do dispensacionalismo sobre o reino de Deus. Por quê? É muito simples de entender. Você se recorda que um dos argumentos do dispensacionalismo é que o lidar de Deus é com o seu povo Israel. Esse é o seu povo peculiar, escolhido. A igreja foi um parêntese. As coisas não deram muito certas e Deus precisou fazer alguma coisa e criou a igreja. Eu vou explicar o que eles querem dizer com isso. Eles ensinam que o propósito da vida do Senhor Jesus Cristo foi estabelecer um reino neste mundo. Bem, nós também cremos assim. Mas o dispensacionalismo diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio, como cumprimento de promessas, os judeus sabiam que o Messias viria, todos eles eram treinados desde a infância nas sinagogas a reconhecer que o Messias viria. Toda moça, jovem, tinha a esperança de ser a mãe do Messias. Eles esperavam ardentemente o Messias. Isso estava na concepção dos judeus. E assim, o dispensacionalismo nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo veio como cumprimento de promessas, ele fez uma oferta aos judeus de um reino terreno, de um reino físico, de um reino real neste mundo, de restaurar o trono de Davi, de restaurar a glória de Israel, de mandar embora os gentios da terra santa, os romanos e tudo mais, de trazer o período de ouro e glorioso de Israel novamente. E o Senhor Jesus Cristo, nos dizem os líderes dispensacionalistas, fez essa oferta aos judeus, à nação de Israel, que ele fosse esse rei, porque ele é descendente de Davi, daí restaurar o reinado, ele traria a glória de volta àquele povo, se assentando no trono de Davi, e Israel de Jerusalém dominaria o mundo inteiro e todas as nações viriam adorar ali e haveria paz sobre a terra. Mas eles nos dizem que os judeus rejeitaram isso. Os judeus não quiseram isso e rejeitaram e crucificaram o Messias. Assim, o estabelecimento do reino de Deus precisou ser adiado porque os judeus rejeitaram a oferta do Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, dessa rejeição, Deus começou a lidar com as nações, com as gentes, com os gentios. Então foi feita uma pausa. Lembra-se do relógio profético, do lidar de Deus com Israel, nas muitas profecias sobre o que ia acontecer com Israel. O relógio profético parou ali quando Israel rejeitou, parou de bater o tic-tac. Deus abriu um parêntese e começou a lidar com as gentes, as nações. Não era previsto no Antigo Testamento, eles dizem. O Antigo Testamento não fala nada sobre evangelho para os gentios, nem igreja. Então Deus faz um parêntese aí, e agora Ele está reunindo a igreja, formando a igreja. No momento em que isso terminar e o último gentio for adicionado, fecha-se o parêntese, a igreja sai de cena, arrebatamento,
então o relógio profético volta a bater, as profecias que não foram cumpridas ainda, e as promessas que não foram cumpridas sobre terra e tantas outras coisas voltam a ser cumpridas em um período chamado milênio, 1000 anos aqui na terra. Então aquelas promessas que Deus fez a Abraão, de uma grande nação, do reino de Davi nunca ter fim, que não foram cumpridas segundo eles, que nós já vimos que foram todas cumpridas, que eles possuíam a terra, que a nação foi imensa, etc. Então vão ser cumpridas agora, quando a igreja sair de cena, na continuação das profecias durante o milênio, e vai haver um reino literal em Jerusalém, em Israel, e um grande domínio sobre toda a terra, e essa nação vai se espalhar. Então essa é a ideia deles. O estabelecimento do reino foi adiado, e a partir daí o Senhor começou a lidar com os gentios. E quando o número dos gentios for completo, então eles desaparecem de cena com arrebatamento, Cristo desce à terra, o milênio começa, o reino é estabelecido, o Senhor reina com vara de ferro, dominando o mundo, e com Cristo realmente reinando de Jerusalém, com o governo mundial dos judeus neste mundo, porque a oferta que Cristo fez, segundo eles, não foi aceita. Bem, queridos, eles afirmam que o Senhor se ofereceu para ser o seu rei, um rei físico, mas eles rejeitaram e não quiseram. Isso é uma declaração muito forte, muito séria. Agora vamos ver o que a palavra de Deus diz. Bem de cara você percebe que isso não faz grande sentido, não é? Porque se a intenção de Deus e a intenção do Senhor Jesus Cristo é estabelecer um reino, fosse estabelecer um reino terreno em Jerusalém, e dominasse o mundo e governasse a partir de lá e restaurasse Israel, e se Satanás permitiu que isso não acontecesse, e levou os judeus a rejeitarem isso, enganou o povo, etc., bem, então Satanás derrotou a Deus nessa questão. Porque se o objetivo de Cristo, tendo oferecido um reino, era esse, e Satanás conseguiu influenciar as pessoas a rejeitarem, então nós vemos que Satanás teve vitória nessa questão. Mas não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Se o objetivo de Deus fosse que seu Filho estabelecesse um reino físico, literal, neste mundo presente, quando ele veio pela primeira vez, então isso teria sido cumprido. Então isso teria acontecido. Se fosse a vontade de Deus e o plano de Deus, tenho absoluta certeza que isso teria acontecido. Nem Satanás, nem homem, nem ninguém impediria os planos de Deus, embaraçaria os planos de Deus. Será que nós não lemos na palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 6, essas palavras: e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Que argumento fraco esse, não é? Que Cristo ofereceu um reino, mas os judeus disseram: não, e agora o Senhor precisa mudar os planos ali e começar a lidar com os gentios para lá no futuro estabelecer o reino. É um argumento completamente fraco e que não cola, como se diz por aí, não é? Isaías capítulo 14, versículo 27. Se o Senhor se determina a fazer algo, quem impedirá o Senhor de fazer algo? Bem, queridos, o fato é que o Senhor Jesus Cristo, ele não veio a este mundo na primeira vez para oferecer aos judeus um reino físico, um reino material, um reino centrado em Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo a primeira vez para morrer. Ele nasceu para morrer. Ele veio para morrer. Ele veio entregar a sua vida para resgatá-la novamente. Ele não veio para construir um reino em um mundo destruído pelo pecado, em um mundo amaldiçoado pelo pecado, em um cemitério de tantos corpos, e reinar a partir de um mundo como esse. Ele veio para morrer e abrir o caminho que conduz ao céu e conduzir milhões de almas ao seu reino espiritual. E nós lemos a respeito disso em Mateus, capítulo 20, na verdade, o versículo de número 28. Abra comigo em Mateus, capítulo 20. E versículo de número 28, nós passamos a lidar com nossas escrituras agora. Nós lemos aqui onde o Senhor Jesus Cristo faz essa afirmação. Mateus 28, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, ser um rei em Israel, cercado de servos, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavras tão belas. Os judeus, em segundo lugar, eles não rejeitaram uma oferta do Senhor Jesus Cristo para ser o seu rei, para se sentar em Jerusalém, porque é exatamente isso que eles queriam. Como poderiam eles rejeitar se o Senhor Jesus Cristo tivesse feito uma oferta de ser o seu rei físico? Não era exatamente isso que os judeus queriam? Não estavam eles o tempo todo tentando pegar Jesus Cristo e coroá-lo e levá-lo para Jerusalém, o nosso rei, o nosso rei? E o Senhor Jesus Cristo fazia o quê? Escapulia, ia embora.
Então como pode alguém afirmar e dizer que o Senhor Jesus Cristo fez uma oferta de um reino e eles rejeitaram? Quando na verdade era exatamente isso que eles desejavam, alguém que libertasse Israel do domínio romano e trouxesse a era de ouro de Davi novamente. Não é que o Senhor Jesus Cristo ofereceu um reino terreno e eles rejeitaram. Cristo nunca ofereceu um reino físico, material, político e geográfico nesse mundo. Ele sempre disse, o meu reino não é desse mundo. E o fato é esse, que embora ele não tenha oferecido um reino terreno, os judeus estavam o tempo todo querendo fazê-lo, torná-lo um reino físico, um reino terreno. Deixa-me voltar a um ponto importante aqui. Você tem ouvido algumas vezes em nossas mensagens evangelísticas sobre a mentalidade judaica da época do Senhor Jesus Cristo. Os judeus tinham aprendido errado dos rabinos e escribas, que centravam-se somente naquela família de textos que falam sobre o reinado do Messias, esqueciam ou desprezavam aquela família de textos que falam sobre o Messias desprezado, humilhado e crucificado, e focavam apenas no Messias glorioso. E todo judeu aprendia nas sinagogas que quando o Messias viesse, ele seria um rei político, físico. Era errado a maneira que era ensinado. E assim, quando o Senhor Jesus Cristo veio, era isso que eles esperavam. Então, quando eles veem um homem fazendo milagre, ressuscitando os mortos, dizem, esse é o rei que nós queremos, um homem que sacia o nosso estômago, que multiplique os pães, que empurre e leve embora os romanos daqui. Então, eles queriam coroar o Senhor Jesus Cristo. Mesmo os discípulos, crescendo naquela realidade, foram influenciados por essas ideias. E o tempo todo eles estavam perguntando, Senhor, quando é que vai estabelecer o reino aqui? Posso me sentar do teu lado direito? A mãe do filho vem lá, pode pôr Tiago do lado esquerdo, põe João do lado direito, quero ser o primeiro-ministro, quero ser o senador. Eles brigavam o tempo todo entre si para saber quem teria a preeminência. Até mesmo os discípulos estavam influenciados por essa ideia. E o Senhor Jesus Cristo continuamente dizendo, meu reino não é deste mundo. Até que em sua ressurreição, ele repreendeu aqueles homens. Por que eles ficaram tão demasiadamente tristes com a morte do Senhor Jesus Cristo? Porque eles não tinham entendido ainda que o seu reino não é deste mundo. E que ele veio para morrer, e que ele ressuscitaria. Então quando eles chegam, eles ficam pasmados de surpresa, é um fantasma. E o Senhor Jesus Cristo diz para eles no caminho, honestos e tardos de entendimento, em saber que o Messias deveria morrer e cumprir as promessas. E o seu reino não é deste mundo. Essa era a mentalidade. Assim eles nunca rejeitariam uma oferta de um reino terreno, porque é isso que eles desejavam. Mas o Senhor não permitiu isso. João capítulo 6, versículo 15, nós lemos essas palavras. João 6, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Tornou, mais uma vez, não é a primeira vez que isso aconteceu. Então está aqui o Senhor Jesus Cristo o tempo todo mostrando que o seu reino não é deste mundo. Queridos, antes da fundação do mundo, o propósito do Deus triuno é que seu Filho viesse para morrer e que ele cumprisse toda a justiça para a salvação do seu povo, não da nação étnica, mas do seu povo que vem de todas as nações. E no Antigo Testamento está mais centrado dentro da nação de Israel, mas de todas as nações. Ele viria para salvar, e ele viria para reinar e ser um rei no coração dos seus servos, em sua igreja. E ele então voltaria, e quando ele voltasse, ele traria esse mundo ao final, esse mundo seria desmantelado, destruído, e ele construiria um novo mundo, um novo céu e uma nova terra, e de alguma maneira, nós cremos, o céu e a terra se tornariam uma coisa só, e aqui habitaria apenas o povo de Deus, o Israel de Deus, e Cristo teria o seu trono aqui, como nos diz Apocalipse, ele reinaria, é ali que ele reina. Quando ele veio a primeira vez, ele veio para morrer. Aquelas profecias do Antigo Testamento sobre o seu reinado e a sua glória são uma referência ao novo céu e na nova terra, não um reino neste mundo presente. E assim há muita confusão entre o dispensacionalismo sobre essas coisas. Se o objetivo de Deus, nós vimos, fosse esse, estabelecer um reino físico aqui, este mundo já teria voltado a ser o paraíso há muito tempo. Mas não foi esse o seu objetivo. O reino de Deus é espiritual, não vem com aparência humana, é no coração do seu povo, será um dia então, fisicamente, no novo céu e numa nova terra, quando Cristo retornar. Bem, esse é o reino de Deus então. E o reino de Deus está próximo, nos diz Cristo Jesus, e ele estava muito próximo, então ele veio quando o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida. E o caminho que conduz ao céu foi proclamado em toda parte. Cristo agora reina no coração do seu povo. Mas será que Jesus Cristo realmente reina? Os pastores, eu vejo tanta calamidade, tanta guerra, tanta miséria, tanta desordem, tanto caos em toda parte. E os dispensacionalismos dizem, como é que ele pode estar reinando se esse mundo está em rebelião?
Ele não reina, eles dizem. Ele vai reinar no milênio apenas. Somente então ele terá todo o poder, somente então ele dominará. Mas o ensino das Escrituras contradiz esse tipo de afirmação. Eu gostaria que você abrisse agora em Mateus, capítulo 28, e o versículo 18. Mateus 28, 18. Observe como Cristo já reina. E chegando-se Jesus, falou-lhes aos discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se ele tem todo o poder, então ele tem domínio. Então ele reina. Atos capítulo 17, versículo de número 7 agora. Atos capítulo 17, versículo 7. Os quais Jasão recolheu, a respeito de Paulo, não é? E seus companheiros, ali em Bereia, Tessalônica. E todos estes, dizendo ele, procedem contra os decretos de César. Essa é a acusação de Jasão diante do conselho contra Paulo e seu evangelismo, os quais Jasão recolheu. E todos estes procedem contra os... Deixa eu me ler no versículo anterior para não ficar confuso, na verdade. Versículo de número 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. Isso aqui é Paulo e os seus companheiros. E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jasão recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César. Observe agora, eles estavam acusando os judeus de dizer o seguinte, dizendo que há outro rei, Jesus. Qual era a pregação dos discípulos dos apóstolos? Que Jesus Cristo reina, que ele é rei. É por isso que eles podiam acusar os judeus, dizendo: há um outro rei, só que torcendo a ideia, não é? César não é rei coisa nenhuma. São rebeldes contra o Império Romano. Mas isso era o ensino da igreja, que Cristo Jesus reina. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Nós temos um outro texto ainda. O que nós estamos fazendo aqui é contrastando a palavra de Deus com as afirmações do dispensacionalismo. Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é na conversão. Um crente é transportado das trevas espirituais para um reino espiritual, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor Jesus Cristo, ele já reina. Os crentes estão presentes no reino de Cristo. Mas como? Bem, o seu reino é espiritual, porque o seu reino não é físico. O seu reino não vem com aparência humana, com aparência física. Lembra-se do nosso primeiro texto? O reino de Deus não vem com aparência física no milênio, de tijolo, de tapete, de coroa, mas um reino no coração do seu povo, na igreja. E então no novo céu e na nova terra, um reino físico com o povo de Deus, onde a glória de Cristo e o conhecimento do Senhor somente então encherão a terra como os oceanos e as águas enchem os mares. Será ali, naquele grande dia. Deixa-me voltar agora para um texto um tanto controverso. Daniel, capítulo 17. Estamos lidando ainda com o reino de Deus. Antigo Testamento agora. Se você abrir comigo em Daniel, capítulo 7, na verdade. Temos aqui as famosas profecias de Daniel. Nós não entraremos em detalhes nessas profecias, já lidamos um pouco, brevemente, com elas. Nós precisamos tocar novamente. Daniel, capítulo 7. Lendo do versículo 13 ao versículo 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Bem, o texto já nos diz que são visões, não é uma narrativa histórica, então é simbólico, são imagens. Assim como João em Apocalipse, não é? Eu vi no céu, visões. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, ou de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar-se até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. O que nós estamos lendo aqui é uma profecia, que aponta para o Senhor Jesus Cristo, e que revela que o Senhor Jesus Cristo ele receberá um reino. Os dispensacionalistas, ao pegar esse texto,
eles consideram isso aqui uma profecia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, melhor, a terceira. Eles dizem que a segunda é em duas partes, invisível e depois visível, mas nós dizemos que essa é a terceira. Eles dizem que esse texto se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo para estabelecer um reino aqui neste mundo e dominar neste mundo e estabelecer o milênio. Eles dizem que é uma profecia da segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino e o milênio neste mundo. Mas veja, não é isso que Daniel está dizendo. Você vê a dificuldade de criar-se uma interpretação aqui fora, uma moldura, um sistema, e tentar empurrar isso na Bíblia para encaixar. Você sai atrás de texto tentando encaixar nessa ideia que você já construiu. Mas quando você parte do texto, exegeses, em vez de fora do texto e tentar procurar versículo para dar base para isso, você descobre que Daniel não está dizendo que é Cristo voltando aqui no milênio. Observe novamente. E eu estava olhando uma profecia, uma visão, e nas minhas visões de noite, eis que vinha uma da nuvem, ou nas nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar-se até ele. E aqui ele recebe do ancião de dias o reinado, e o poder, e o cetro. Bem, Daniel, ele está na sala do trono, diante de Deus, que é representado aqui como um ancião de dias. Ele está em uma visão, diante de Deus no céu, na sala do trono, assim por dizer, vendo algo acontecer ali. E o que acontece? Bem, o que acontece é que o Senhor Jesus Cristo, e a representação do Filho do Homem aqui, não é? Você já sabe que isso que representa o Senhor Jesus Cristo, é uma maneira do Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, dizer o tempo todo, o Filho do Homem isso e aquilo, mostrando a sua encarnação, daí Filho do Homem, Deus Homem. E você percebe que esse mesmo termo é repetido no Apocalipse, essa é a chave para a interpretação dos termos. Tudo que está no Apocalipse é tirado do Antigo Testamento, não é coisa nova ali. Mas aqui está Daniel, na sala do trono no céu, vendo o Senhor Jesus Cristo subir do mundo para o céu, entrar, ascender e receber do ancião de dias de Deus toda a glória e todo o domínio e todo o poder. Não foi isso que ele disse para os discípulos quando ele subiu ao céu após a ressurreição, e ele vem, pois não tinha ascendido ainda, e ele diz aos discípulos, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, queridos, o único lugar na Bíblia que retrata visivelmente e vividamente essa profecia de Daniel aqui, cumpre ela, é Atos capítulo 1, versículo 9. E se você abrir comigo, ali naquele texto de Atos capítulo 1, versículo 9, você entenderá o que nós estamos lidando aqui. É o cumprimento dessa profecia de Daniel. Aqui é o final daquelas semanas, não é? Nós vamos lidar com isso em outro momento. Mas veja Atos capítulo 1, versículo 9. Esse é o único lugar que retrata vividamente essa profecia. E quando dizia isto, isso é Jesus, aparecendo aos discípulos após a sua ressurreição, última aparição, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando de seus olhos. Volte a Daniel novamente, você está com o dedo marcando aí. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, está subindo, ele não está vindo para baixo, porque Daniel está lá no céu em sua visão. Ele está vendo as coisas acontecerem ali. E eis que vinha nas nuvens, subindo, como o Filho do Homem, seja Jesus Cristo, e dirigiu-se ao ancião de dias ao Pai, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, pessoas salvas de todas as nações, servindo a Cristo nessa era, o seu reino. E ele teria domínio, e o seu reino não passará, e será eterno, e jamais será destruído. Você percebe? Aqui está, no versículo que nós acabamos de ler. Isso acontece na ascensão do Senhor Jesus Cristo. É ali que ele recebe o reino, é ali que ele começa a reinar. Isso quer dizer que o Senhor Jesus Cristo já reina hoje, e ele domina sobre povos e nações de pessoas salvas. Assim, ele reina no coração do seu povo, ele reina na igreja, e um dia ele voltará a este mundo para acabar com toda a rebelião e reconstruí-lo, e somente o seu povo habitará neste mundo, e ele continuará reinando. Bem, por que o dispensacionalismo então afirma que Cristo Jesus já reina? Porque eles precisam morder esse osso e não largar esse osso, dizendo que ele não reina. Ele vai reinar. E eles negam que o Senhor Jesus Cristo já reina. Bem, se ele já reina, então toda a escatologia do dispensacionalismo desmorona, porque não há necessidade de um milênio físico na Terra, porque Cristo já reina. Você percebe? É necessário segurar certos pontos aí. Mas o reino de Cristo é espiritual, diz as Escrituras. Não é para um povo nacional apenas, étnico, mas é para o povo de Deus, o Israel de Deus. E assim ele reina no Israel de Deus em toda parte, no coração do seu povo,
não em uma nação étnica apenas. As Escrituras afirmam que Cristo já cumpriu a promessa dada por Deus a Davi. Você se recorda aquela promessa que Deus deu a Davi lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 16. Deixa eu ler rapidamente, nós corremos para a conclusão. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Muito interessante, não é, essa profecia? Mas você se recorda que Davi, ele saiu do trono, e a linhagem dele desapareceu por algum tempo, não é verdade? Mas Deus prometeu que essa linhagem nunca quebraria. Então essa é uma promessa espiritual. E o descendente de Davi, que também é o descendente de Abraão, e que também é a semente da mulher, a mesma coisa, semente da mulher, semente de Abraão, descendente de Davi, é Jesus. Esse é um reino espiritual, essa é uma promessa espiritual. E é isso que nós lemos aqui. Como foi que Deus cumpriu essa promessa dada a Davi? Bem, os dispensacionalistas nos dizem que ou Davi vai ressuscitar um dia e reinar em Jerusalém, os mais extremos. Isso soa bastante como reencarnação, não é? Que uma pessoa volte para esse mundo físico antes da destruição dele. Ou Cristo, essa é a maior parte dos dispensacionalistas, reinará como descendência de Davi nesse mundo para cumprir essa promessa dada. Mas nós já vemos que essas coisas foram cumpridas. E ali no Salmo de número 132, no versículo de número 11, nós lemos essas palavras tão claras. Salmo 132, versículo 11. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela, do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Esse é Jesus Cristo, da linhagem de Davi. Por que será então que os evangelistas são tão cuidadosos, sobretudo Mateus, que escreve seu evangelho para os judeus, em nos dizer na primeira página, nos primeiros versículos, sobre a descendência do Messias? Para mostrar que a promessa foi cumprida, que ele realmente cumpriu, Deus cumpriu a promessa dada a Davi. Muito bem, queridos, o Senhor nasce ali e nós vemos o cumprimento dessa promessa. Nós vemos que Pedro, em seu sermão, em Atos capítulo 2, afirmou que a promessa de Deus dada a Davi foi cumprida em Jesus Cristo. Em Atos 2, versículo 30, Pedro diz que Davi sabia que Deus prometera que um de seus descendentes seria o rei em seu trono. E lá no versículo 31 e 34 de Atos 2, Pedro nos diz que Davi olha para um tempo futuro, para o tempo distante, quando essa promessa se cumpriria com Cristo Jesus e com a sua ressurreição e ascensão. Você se lembra dessa promessa lá no Salmo? O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te aqui à minha destra, à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aí Pedro vem em Pentecostes e diz: olha, Davi lá atrás, ele já estava dizendo, Davi estava dizendo, o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, o Messias, Jesus, sobe e assenta-te aqui à minha direita, e eu te darei um reino, e tu reinarás até que teus inimigos tornem por escabelo dos teus pés. Essa é uma profecia da ressurreição de Cristo, ele subindo e recebendo o reino, e agora ele reina e domina, até que todos os seus inimigos sejam subjugados no tempo em que ele voltará, e se tornem escabelos de seu pé. Você se lembra da ilustração, não é? Escabelo era aquele banquinho que o rei usava e põe o pé, e no banquinho era esculpido o rosto dos inimigos ou dos reis que eram vencidos, estavam sobre o seu pé. Essa é a ilustração, e os judeus entendiam isso muito bem. Bem, queridos dispensacionalistas, eles ensinam que as promessas de um reino na Bíblia são dadas somente para o povo Israel nacional, nada tem a ver com a Bíblia, nada tem a ver com a igreja. Mas nós vimos em Mateus capítulo 21, versículo 34, que o Senhor Jesus Cristo, ele fala com os líderes judeus, que aquele reino seria tirado deles e dado a uma outra nação, não é? O reino será tirado de vós e dado a uma outra nação. Se foi tirado da nação de Israel, a quem foi dado então? Bem, o Senhor responde essa pergunta lá em Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas capítulo 12, versículo 32. As palavras do Senhor: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O Senhor Jesus Cristo disse que o reino seria tirado da nação e seria dado a um outro povo. Que povo é esse? Que nação é essa? Não temais, ó pequeno rebanho. Foi do agrado de Deus dar-vos o reino. Mas se foi tirado de uma nação e dado para a igreja não é uma nação. Como pode ser tirado esse reino de uma nação e dado à igreja não é uma nação? Ah, amigos dispensacionalistas, não nos diz a palavra de Deus em Pedro que nós somos a nação eleita?
Você percebe como as coisas são espirituais na Bíblia? O objetivo de Deus é lidar com a igreja. Esse é o seu reino, esse é o seu povo, esse é o Israel de Deus. Essas são as promessas. Os judeus, ou melhor, a nação judaica na Palestina, como berço para o Salvador vir para o mundo inteiro. Não um povo de Deus A e um povo de Deus B. Não Jesus Cristo com duas esposas, uma de cada lado, e coisas estranhas e esdrúxulas, não é? É criado pela imaginação humana. Cristo reina agora, então ele trará ao domínio toda a rebelião quando ele retornar a este mundo. Esse será o dia do Senhor, você se recorda? O dia em que ele tomará de volta toda a autoridade, todo o governo que ele emprestou a este mundo por algum tempo. Bem, o ensino de Cristo é esse. Ele não reinará no futuro, num período de 1000 anos, literal nessa terra, mas ele reina agora. E tal ensino que põe para frente o reino de Cristo rouba a glória de Cristo e deve ser rejeitado. O Senhor Jesus Cristo já reina, está no processo agora de subjugar todos os seus inimigos. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor do Senhor, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, todo o domínio. Este mundo não é um mundo caótico do ponto de vista de Deus, como se Deus estivesse roendo a unha. Eu não sei o que fazer, deixa eu salvar aqui, arrumar aqui, deixa eu acabar com essa guerra, eu estou desesperado porque eu mandei meu filho, ninguém quer aceitar meu filho, eu estou aqui frustrado. Não, queridos, esse não é o Deus soberano das Escrituras, mas o Deus que enviou seu Filho aos seus eleitos, e cada gota do seu sangue derramado por eles, e ninguém se perderá, e nenhuma ação humana, ou angélica, ou satânica irá frustrar o plano desse Deus soberano e eterno e tremendo. E nós concluímos aqui, o reino de Cristo é espiritual, em corações, em vidas que um dia retornaram ao seu Salvador em arrependimento. Então ele reinará neste mundo, sim, mas no novo céu, numa nova terra, e nós o veremos. Ele estará em nosso meio. Ele dominará todas as coisas. Ele nunca prometeu um reino físico a Israel nacional. Os judeus queriam muito esse reino físico e tentaram forçar e coroar Cristo, mas Cristo sempre saindo daquele contexto. O povo de Deus é um povo salvo de todas as nações, tanto de judeus como de não-judeus. Em outras palavras, se no Antigo Testamento a maior parte dos crentes da igreja estava centrada na nação de Israel, embora nem todo Israel é o povo de Deus, mas somente aquele círculo menor interior. Agora, com a vinda de Cristo, a igreja está mais centrada nas nações, porque o maior número de gentios compõe a igreja. Mas Deus tem os seus eleitos também, nós sabemos, de todos os povos e nações. Não diz Paulo, será que Deus rejeitou por inteiro Israel? Não, veja a mim, eu sou um judeu, fui salvo também. Então Deus está salvando também entre os judeus. Isso nos ensina que o verdadeiro judeu é do coração. O verdadeiro Israel de Deus não é na carne. Então, quando nós vemos pessoas com bandeirinhas de Israel na igreja, e candelabros e coisas desse tipo, nós vimos no início, não é? Judeofilia. Essa é uma influência do dispensacionalismo. Bem, o nosso tema hoje foi o reino de Deus. Nós já vimos aspectos sobre o dispensacionalismo. Ontem nós lidamos com a questão da interpretação bíblica, não é? A diferença entre igreja e a nação. Hoje nós vimos a respeito do reino de Deus, e o nosso último estudo nesta noite nós vamos lidar um pouquinho sobre o final dos tempos, que é o tema mais conhecido, mas eu creio que a maior parte das peças do quebra-cabeça já estão juntas nos últimos estudos que nós fizemos na igreja sobre o final dos tempos. Nós queremos tocar um pouco nessas questões também.